Olá, boa tarde a todos, a todas. Novamente aqui, mais um dia de live, 28 de março, um sábado, nossa oitava ou nona live, até a gente já perde a conta, porque são tantos dias seguidos, né? O pessoal está entrando devagarinho. A Cidinha entrou, Cidinha, tudo bem? Dá um ok se o som estiver bom, se a imagem estiver boa. O Gomes está dizendo oi, a Ângela entrou. Cidinha, boa tarde, Cidinha e todos que estão entrando, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Através aqui do microfone, o som tá bom? Precisa ajustar alguma coisa? O pessoal está entrando devagar. Tá ok, Cidinha falou que tá ok, perfeito. M. Gomes, mais um dia, exatamente, mais um dia, né? Mais um dia que nós estamos aí enfrentando esse desafio aí do isolamento, esse desafio dessa pandemia, mas nós estamos juntos, né? A Helena nos entrou, Elisa, a Tereza Aprendendo Faz Bem entrou, olá, a Márcia entrou, a Márcia aí. Ela vai fazer a live comigo já, vou chamá-la para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Então, antes disso, eu quero saber de vocês, como vocês estão. A Elisa está dizendo que o som está bom, muito bom. A Magali está entrando também, né? Então, o som está bom, a imagem está boa. Nós estamos aqui mais um dia, não é? Levando adiante aí as nossas expectativas, a nossa positividade, estando juntos aqui para enfrentar lado a lado esse momento de dificuldade. Vera Cirineu entrou, Magali entrou, a Vera Benin, a Márcia está dando oi, já vou te chamar aqui para a gente entrar no bate-papo junto. Eu quero que vocês... a Tereza falou que está bem em Maringá, está tudo bem aí, os casos estão sob controle. E me está dizendo, hoje foi o primeiro dia que eu saí para comprar mantimentos, aqui fazemos um revezamento. Fiquei muito perplexo, a gente com criança no carrinho, pequeninos na feira. É verdade. Muita gente aí não está respeitando a questão do isolamento, até porque nós temos informações contrárias, né, dos próprios governantes. Isolamento vertical, isolamento horizontal, as pessoas estão saindo, já estão ficando cansadas no 8º, 9º, 10º dia, poucos dias de isolamento, já estão cansadas. Como é que estão vocês? Quais os desafios que vocês estão sentindo? O que está mais complicado de lidar nesse período para vocês? Então coloquem isso na mensagem, né? A Eliana está dizendo que está bem, a Teresa está perguntando, e vocês como estão? Estamos bem, graças a Deus, levando, dei plantão essa noite toda, aí todo paramentado, né? Atendendo as pessoas, muita gente com sintomas realmente de gripe, outras pessoas muito assustadas e preocupadas. Aí a Joelita entrou, a Eliana está dizendo que aqui está bem, a Vera Benin, a Angela Rocha, a minha mãe entrou, Silvana, Jô, boa tarde. Pessoal, vamos fazer o seguinte, que nem a gente fez ontem, tem feito, cliquem aqui embaixo no aviãozinho e enviem para 3 ou 4 ou 5 pessoas que vocês acham que tem que participar dessa live, que tem que tirar suas dúvidas, suas ideias aqui, colocar suas ideias, e principalmente vamos passar por isso juntos, que é o mote que a gente tem, né? O hashtag vamos passar por isso juntos. M. Gomes, eu fiquei em pânico, fiz tudo mais rápido, voltei para casa, coloquei tudo para lavar e tomar banho. Não precisa ficar em pânico, vamos só ser cuidadosos, né? Com a higiene, com o contato próximo com as pessoas, até pelo menos que a gente perceba como é que esse fluxo está evoluindo. A Ângela está dizendo que está tranquilo, difícil é segurar. O Camargo, o meu querido Alcinor, está difícil de segurar? Vamos amarrar ele em casa, Ângela.
Elisa, aqui em casa somos 4 de risco, só minha irmã mais nova que não conseguiu uma autorização para ela ficar em casa. Então ela só veio para cá na sexta, porque minha mãe tem 87, fez essa semana. Parabéns para sua mãe, cuidem bem dela, né? Exatamente, está complicado. Como é que a gente vai fazer um isolamento? A gente está saindo, está trabalhando, e aí a gente volta para casa, encontra os nossos idosos lá. É uma situação delicada, é muito difícil fazer isolamento, não é? Difícil mesmo. A Roberta entrou, Rosane, a Caborges, a Lídia. A Caborges também está dando parabéns para sua mãe. Lídia, boa tarde. Fica em casa, ó, hashtag fica em casa Camargo. Fica em casa, senhor. Vamos lá, fica em casa. Olha, ontem nós fizemos a live especial, live de meditação. Foi muito legal, entrou bastante gente, a gente fez uma técnica e o pessoal pediu para fazer mais meditação. Então hoje, quando faltar alguns minutos para terminar, depois do bate-papo com a Márcia, eu vou fazer uma meditação de encerramento, ok? Todo dia vamos ver se a gente faz uma meditação de encerramento para a gente poder aprender uma maneira, um método de ficarmos um pouco mais tranquilos, tá? Acabou, é difícil segurar dos idosos. Criseme entrou. A Ângela está falando, tá que tá para mim, Gomes, que o Alcinor não está facilitando a vida da Ângela. E que isso, hein, Alcinor? A Nívia entrou. Ontem não deu tempo nem para se despedir, é verdade, né? Porque foi tão rápido. O Instagram, as lives no Instagram, elas somente duram 1 hora. Quando dá 1 hora, você pode até fazer outra, né? Mas imagina, entrar tudo de novo. Então quando dá 1 hora, a live ela vai encerrando, ela faz contagem regressiva, inclusive, tá? Então um dia aí, numa live, não lembro qual que foi, acho que foi do Fabinho, né? Do Personal Card, meu amigo Fábio, que encerrou, né? Ela travou, alguma coisa assim. Então a gente tem que encerrar antes da 1 hora para poder tentar salvar essa live, porque às vezes o Instagram não está permitindo que salve, dá um trabalhão depois. Então eu estou até atrasado para postar as lives no YouTube. No meu canal do YouTube acho que só tem até a quinta ou a sexta, mas vou ver se esse fim de semana eu atualizo todas. A Helena está falando que minha mãe está serena, acompanha as notícias na Globo intercalando com 2 livros. Ótimo, não nada de ficar o tempo todo vendo notícia, o que acontece, morreu mais um, infectou mais um, isso não é nada saudável. A gente precisa ficar tranquilo, porque senão nós estamos no começo ainda. Se a gente ficar aí de 1 mês, 2 meses aí de isolamento, a gente vai ficar muito ansioso, muito assustado, só vendo notícias trágicas, ok? A Vera Lofrano entrou, Amy Gomes, eu estava com o meu aqui assim, chamei para uma DR, agora aqui e agora é tempo de DR, né, porque a gente está pertinho em casa. Suzane entrou, a Celinha entrou, então vamos lá, gente, clica no aviãozinho, compartilhem com mais 3, 4, 5, 10 pessoas que vocês acham que precisam participar, ok? Vamos lá, eu vou chamar aqui a Márcia, a Sônia Toledo entrou, doutor Cheguei, boa tarde para todos, a Celinha. Vamos chamar aqui, não é esse botão, é este daqui. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui, a Márcia, ok, chamando. Ela aparece aqui. Ela está lá na casa dela, né? E vamos aguardando. Até ontem, o boletim do secretário de Estado de Maringá passou os 10 novos confirmados, 110 suspeitos, 60 estão internados, domiciliares. Nossa, é muito dado, né? Tereza, vamos olhar para as coisas positivas também. A Marta entrou aí. Oi, tudo bom? E aí, mana, como é que tá? Como é que tá me ouvindo? Tudo bem? Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo a Marta? Estão ouvindo? Dei uns corações para ela, que ela chegou aí para colaborar com a nossa live. Mandei muitos coraçõezinhos para ela. E vamos aqui dizendo se vocês estão ouvindo adequadamente. A Joelita, temos 2 pessoas aqui em casa, isoladas totalmente, mas a minha irmã trabalha no AMI, que é de saúde, mora conosco, estamos expostos todos os dias. Aí, Jô, quando a sua irmã chega, olha quantos coraçõezinhos, que lindo. Ó, quando ela chegar, Jô, quando sua irmã chegar do trabalho, que nem eu fiz hoje, né? O que você faz? Você, a higienização. Tira o sapato numa área segura, né, a roupa, já põe para lavar, toma banho de cabeça, lava tudo, assou o nariz, limpa a garganta, e aí, né,
enfim, é o que a gente tem que fazer, tá? Procurar fazer o máximo de higienização possível. Paloma entrou, tudo bem, Paloma? Célia de Mello, a Cida Cunha entrou também. Elaine Ribeiro, Suzana. A Helena está dando oi para a Márcia. A Claude está dando oi para a filha dela. Oi, filha. Então, Angela entrou, Marlene, bastante gente entrando. Vamos compartilhar essa live. E aí, a Márcia entrou. A Márcia trabalha com ambientes, decorador e design. O Rafael entrou aí. O filho entrou, bastante gente entrando. O áudio mudou um pouquinho agora que a Márcia entrou. Será que ela veio atrapalhar o áudio? Não, é porque compartilha o som. Mas está ouvindo tudo. Vocês estão ouvindo direito os dois? Eu estou ouvindo estou ouvindo a Márcia direitinho aqui. Então, a Márcia é designer de interiores, né? Projetista. E trabalha com um bem-estar, né, do ambiente, para que a gente possa se sentir bem em casa, nos lugares, no trabalho, fazer ambientes com ergonomia, com conforto. Márcia, bem-vinda. Traga a sua mensagem aqui para o pessoal, para te conhecer, o pessoal que muitos já te conhecem, mas muitos ainda não. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você atua nessa questão de fazer os ambientes ficarem mais saudáveis, mais gostosos, principalmente agora que a gente tem que ficar em casa, né? Eu não fico porque eu trabalho, eu estou na linha de frente, mas a maioria das pessoas estão aqui porque é um momento em que a gente está compartilhando para tirar um pouquinho desse, né, desse peso de estar o dia inteiro em isolamento, não é nada fácil estar em isolamento, né? Então, o que a gente pode fazer para tornar o nosso ambiente mais gostoso, mais satisfatório? Bom, primeiro eu queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer você, Beto, pela troca. Eu acho que esse momento, o Instagram tá bombando com tantas lives, né? As pessoas descobriram que é a hora da gente trocar informação, trocar conteúdo, trocar ajuda. E eu tenho acompanhado as suas lives todos os dias e várias outras do meu segmento e tal. E acho que isso é muito rico, né? Porque a gente, quando trabalha no dia a dia, naquele mundo que a gente vivia até então, no mundo normal, a gente às vezes não parava para ter esse tipo de troca que agora a gente está conseguindo ter. Então, eu acho muito rico e agradeço essa oportunidade de estar podendo estar aqui. O meu trabalho, engraçado que nesse período que tudo isso começou, e eu tenho falado com muita gente, porque eu continuo trabalhando em casa, né? Eu tirei meu computador do escritório, trouxe para casa por causa dos programas específicos que eu uso para fazer projeto. Tive que trazer e comecei a conversar com as pessoas assim, como a gente está aqui agora, né? Por vídeo, teleconferência, essas coisas todas. E aí a gente tem essa condição, às vezes, dependendo do ângulo que essa câmera é colocada e tal, de olhar esse ambiente que está ao redor da pessoa. E eu conversando com uma amiga arquiteta outro dia, a gente comentou isso, né? Que a gente já chegou a pegar uns lances de falar assim, opa, esse espaço aí tá meio estranho. Como é que será que as pessoas agora que estão presas em casa estão sentindo o seu ambiente, né? Porque às vezes a gente vai deixando isso para amanhã, vai deixando isso para depois, agora não dá tempo, não vou reformar, vou vivendo assim. E quando a gente é obrigado a estar preso em casa, aí a gente percebe que essa casa ela tem que estar sempre preparada para nos acolher, né? É porque a casa é o porto seguro, onde a gente tem que se sentir abraçado, aconchegado, onde a gente volta para refazer as eu acho que mais do que nunca agora as pessoas vão rever essa relação que elas têm com seus ambientes. Às vezes não é a casa inteira, mas é um ambiente que tá deixando a desejar em algum aspecto. E o meu papel enquanto designer, né? Eu sou designer e sou técnica em edificações, então eu também tenho essa autonomia de trabalhar com obra, com a questão do quebra-quebra, enfim. E o meu papel enquanto designer não é deixar a casa bonita. O belo ele vem como consequência. Eu acho que o meu maior principal foco é a funcionalidade. Essa casa ela tem que funcionar. A casa tem que atender às necessidades dos moradores. Eles têm que poder sentir que tudo ali flui. Por isso que, como você, como médico, faz uma anamnese, né, com o paciente, quando ele senta para conversar com você, eu faço um briefing com meus clientes. E eu procuro também extrair deles rotina, gostos, hobbies, preferências, desgostos, para que eu possa pensar um projeto
que deixe essa casa funcionando muito bem. Vai ser bonita? Vai, porque o design ele vai até esse ponto. A gente quer trazer o belo, porque o primeiro sentido que mais é aguçado na gente é a visão, né? Você entra num espaço, o impacto visual é o primeiro que conta. Mas de nada adianta ele ser lindo e não funcionar. Ele é lindo para foto, ele é lindo para capa de uma revista, mas ele não é lindo para o dia a dia, né? Fica como aquelas coisas bonitas que você não pode nem tocar para não tirar do lugar, né? Então, quando você fala assim, é uma coisa que fica ali, mas é para foto mesmo. E quando você fala funcionar, ser funcional, é que seja muito mais do que bonito, claro que pode ser bonito, mas que seja agradável, gostoso e que as pessoas consigam viver de uma maneira confortável ali dentro. É mais ou menos isso, né? Na verdade, tem que atender várias questões. Fluxo, circulação. Às vezes a pessoa ama um sofá extremamente volumoso, mas que se ela colocar naquela sala dela que é compacta, ele vai empacar a vida da família. Para circular, ela tem que desviar todo dia, ela vai bater. Então, a gente tem que ter, primeira coisa, essa questão. O fluxo é muito importante, circulação. Ergonomia, as coisas têm que ter as alturas adequadas para a família que está morando lá. Se a família tem um padrão de altura maior, a gente tem que subir a bancada da pia, a gente tem que subir a bancada da cozinha. Isso é importante. Ah, não, mas a padrão é tal. Não, o padrão é padrão, mas se eu sou fora do padrão, eu tenho que adequar para esse fora do padrão. Quando a gente fala padrão, a gente fala o normal, né? O normal é aquilo para minha família, para o meu jeito. Isso é normal, mas para uma outra pessoa não é. Então, essa questão de adequar para a família que está lá é um conceito diferente, né? É um conceito interessante. Tem a ver até com, por exemplo, com a medicina integrativa, quando a gente sabe que o medicamento de cada um é diferente do outro e você tem que adequar para aquela pessoa, para aquele momento. É muito legal a gente ver que os movimentos estão semelhantes em todas as áreas, até mesmo na área do design, da arquitetura, né? De fazer a funcionalidade, as pessoas estarem bem. É como se fosse a saúde do lar, né? Quando as pessoas têm saúde, o lar tem que ter saúde também, né? Exatamente, é a saúde do lar. Por exemplo, pessoas que são, porque cada um tem uma característica, tem gente que é mais organizadinha, tem gente que é bagunceira, que é avoada, então organizar espaços para guardar as coisas, porque o estresse que é quando a gente não acha nossas coisas, então, eu preciso ter a minha chave sempre à mão, então a gente pensar em nichos, caixas, organização das coisas para que as pessoas não sofram dentro de casa, para que as pessoas tenham ali tudo fácil, acesso fácil. E aí, claro, pensar também na questão do gosto dessa família, né? Por exemplo, eu vi uma referência de uma sala que estava com as paredes pretas, maravilhosa. Opa, como é que essa pessoa é? Como é que é o psicológico dela? Porque ela, se tiver uma tendência a uma depressão, em 2 meses ela vai estar péssima naquela sala. Imagina você ficar num ambiente preto, com cor escura, né? Enfim, são os conceitos até mesmo de ritmo circadiano, cortisol, melatonina, a gente precisa ter essa questão de iluminação bem adequada também, né? As próprias cores, né? As próprias cores, por exemplo, por mais que um cliente às vezes fale para mim, minha filha ama vermelho, vamos botar vermelho no quarto dela? A gente sabe que o vermelho é extremamente estimulante e que ele pode atrapalhar essa criança, por exemplo, um estudo. Então a gente tem que saber... para o sono, então a gente tem que saber conversar e entender das coisas, estudar bastante também. Por isso que eu falo, tem gente que acha que o papel do designer, ele é luxo. Colocar as coisas bonitinhas nos lugares. Assim, não, é só para deixar bonitinho, mas não é, sabe, vai muito além. A gente busca realmente, como você falou, trazer uma saúde para o ambiente, para as pessoas estarem ali e falarem, nossa, isso aqui... Eu quero ir para minha casa porque ali eu estou muito bem, eu me sinto bem. Hoje a gente fala dessa questão, né? O ambiente salubre ou insalubre. Quando você fala, vou num lugar insalubre, é um lugar que não tem saúde, né? Ninguém quer ficar nesse lugar. Então a gente precisa mudar isso para um ambiente salubre, um ambiente saudável, gostoso. A Paloma está falando, essa relação com o espaço é muito importante. Eu gosto da palavra acolhimento e funcionalidade do espaço. Ou seja, o espaço servindo as pessoas que estão lá, né? É a primeira coisa, na verdade. Eu parto sempre depois de uma boa entrevista com o cliente, eu
estou ali com aquela planta na minha frente, eu vou começar a trabalhar o desenvolvimento do projeto, eu primeiro tenho que entender essa função. Então, eu tenho que saber que as pessoas têm que estar circulando direito ali, que elas não vão tropeçar, que elas não vão bater. Às vezes, a gente tem um paciente com algum tipo de deficiência, a gente tem que adaptar todo o espaço para ele, né? Ai, não, mas não é bonito ter um vão. Não, é necessário, antes do belo. Aí eu dou um jeito de deixar aquilo bonito, né? Às vezes o ambiente reforma, a casa é antiga, há coisas que podem não estar mais tão atuais, mas aquilo, aí a gente vai para o lado do sentimento, aquilo é importante para a pessoa, então quem sou eu para chegar para ela e falar, não, vou arrancar tudo isso porque não está atual e nós vamos fazer novo, muito pelo contrário. E quando a pessoa insiste em alguma coisa que você sabe assim, que de repente pode não ser tão bom para o ambiente, para a saúde do ambiente, mas a pessoa gosta, como é que você faz? Você adapta, você procura dissuadir a pessoa? Eu primeiro eu procuro, eu oriento, eu explico e falo, bom, você me contratou, eu sou obrigada a dar o meu parecer profissional. Então, a minha visão profissional sobre o que você está querendo é essa. Eu já tive esses casos. A cliente insistia numa situação que eu sabia que não era a melhor, a ideal. Não só em termos estéticos, né? Porque estética é muito relativo. O que é belo para um é feio para o outro, né? A beleza é relativa. Individual, né? Isso é muito individual, mas em questão de uso mesmo, sabe? Eu entendia que mais pra frente ela ia se arrepender da escolha dela, era algum posicionamento de alguma coisa. Eu expliquei e falei, claro, a casa é sua, eu vou fazer pra você e vou sair daqui. Eu volto pra minha, aí eu vou entregar a sua do jeito que você vai me pedir. Mas eu quero te deixar meu parecer, esse. E no fim ela quis manter o dela, então, claro, eu tinha que atender, eu não posso ir contra, né? Mas eu acho que é muito importante que se há essa troca com o profissional, quando você é contratado, assim como você, quando um paciente escolhe ir no seu consultório, é porque a gente parte da premissa de que ele está confiando em você e no seu trabalho. Então, mas nem sempre ele aceita a orientação, porque é mais ou menos parecido, né? Inclusive a questão da adesão aos tratamentos é um ponto muito delicado na medicina, né? Porque a gente fala, olha, você precisa fazer isso, mudar isso no seu estilo de vida, tomar tal medicamento, né? Então você está dando o seu parecer, de acordo com a condição da pessoa. Ela veio te procurar em confiança, mas ela vai seguir ou não dependendo da vontade dela, que é mais ou menos o mesmo parâmetro, né, que você está colocando. Exatamente. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um arquiteto muito famoso de São Paulo, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, Antônio Jorge, enfim, eu já vou lembrar o nome dele, Antônio Ferreira. E ele fez a casa da Regina Duarte. Então ele é muito famosão e tal, e eu fui numa palestra lá no D&D e ele estava falando que quando ele terminou a reforma da casa dela, logo na entrada, era uma casa mesmo, tinha um aparador que ele deixou com um arranjo maravilhoso, que ele achava lindo, tal. E depois de um tempo ele foi visitá-la. E quando ele foi, ela abriu a porta, bem no hall de entrada daquele aparador, estava cheio de porta-retrato. E um monte de porta-retrato com fotos dela, da família e tal. Aí ele falou assim, Regina, e eu lembro dele falando com aquele jeitinho dele todo, Regina, mas isso é tão fora de moda, porta-retrato. Aí ela falou assim, Antônio, a minha casa tem que ter a minha alma. E quando ele passou isso pra gente, dizendo que ele levou um tapa na cara naquele dia e aprendeu que você não pode impor nada para os outros, óbvio. Né? Você pode achar aquilo cafona, você pode achar aquilo... Mas a casa é dela, ela tem que estar bem, ela tem que se sentir bem. Eu estimulo justamente o contrário, eu estimulo que as pessoas... Na parte de decoração, vou dizer, o frufru, o final, né? A cerejinha do bolo, a hora que a gente montou aquilo... que elas tragam referências emotivas ao máximo que ela tiver. O que você tem guardado? O que você tem de lembranças suas de viagem que te trazem boas emoções? Se é foto, objetos de decoração, foto... Objetos de decoração, presentes que você ganhou. Por quê? A gente guarda tudo que é bom para as ocasiões especiais, né? Isso importante falar. E aí, né? Hoje a gente está aqui... E se elas não chegarem? Então, a louça chique eu só uso... uma vez por ano nas festas. Eu já uso agora todo domingo aqui em casa minhas melhores coisas, porque a gente tem que usar. Então, isso traz emoções legais pra gente. Pra que eu vou guardar a minha toalha só para usar uma vez por ano no Réveillon, né? Sendo que, olha aí a vida dando um tapa na cara da sociedade, fazendo a gente... Eu acho que esse momento está mostrando exatamente isso para nós, que nós vamos ressignificar muita coisa.
a gente vai reavaliar todas essas questões. Essa doença vem para mostrar para nós que a gente precisa reavaliar, que a gente precisa mudar alguns padrões. Esses são importantes, né? Que a gente possa dia a dia, você vê, nós estamos com uma possibilidade dessa doença afetar cada um de nós. Tem pessoas, né, que não vão passar por essa crise, sei lá, Deus o livre, que todo mundo, né, não aconteça nada. Mas a gente vai ver pessoas queridas, amadas, que não vão ficar mais aqui, que vão morrer com isso. Então, vão ficar esperando? Não, vamos aproveitar o dia a dia. Hoje eu estou aqui, eu estou vivo, estou fazendo essa live. Aí amanhã, quem que sabe o que vai acontecer com a gente? Então, aproveitar o agora. Não trabalhamos ontem com a meditação, viver o aqui e agora? É a única possibilidade, a única realidade que a gente tem é essa. E eu acho que essa crise, eu tenho assim, a percepção que dentre as várias coisas que essa crise está mostrando para nós, é essa oportunidade de ressignificar tudo isso, né? Olha o Rafa aqui falando, eu posso dizer que fez toda a diferença na minha casa, que você fez a decoração na casa dele, ele está te elogiando. Sobrinho, né? Puxa saco. Meu amor, eu te amo. Então, a Amy Gomes está perguntando, você pode falar sobre quais cores são boas para o ambiente, inclusive no quarto? Tem alguma coisa assim que, claro, que cada um é uma individualidade, mas tem algum padrão geral que se indica, olha, para a cozinha são melhores esses tons, porque, sei lá, melhora a digestão. Existe alguma coisa assim para os ambientes da casa? Existem estudos, por exemplo, o McDonald's usava muito laranja, o laranja é um estimulante do apetite. Existem cores, assim, eu não fico muito presa. Então, gente, não vamos usar laranja questão. agora, tá? Porque vai todo mundo comer muito e engordar no final Não, mesmo com a cozinha branca, tá todo mundo atacando. Mesmo pelo amor, laranja evitem, tá? Não a fruta. Agora, a cor. Agora, tons suaves são muito bem-vindos em quartos. Tons pastéis, quaisquer que sejam. Aí vai muito do gosto pessoal. Então, as meninas gostam do rosa. Não vai jogar um rosa pink, assim, que aquilo é lindo num primeiro momento, mas eu garanto que em menos de 6 meses a criança vai estar enjoada daquilo. Tudo que é muito forte cansa demais. Então, tons pastéis, quaisquer que sejam, eles são muito bem-vindos para quartos, porque trazem uma tranquilidade, sabe? A hora que você vai para o seu quarto, você precisa baixar a bola para descansar, né? O quarto é onde a gente refaz a energia. E então, aí, complementando a dica de quarto, você depois vai para outro ambiente, mas quarto, você falou das cores pastéis, porque a gente no quarto tem basicamente 2 coisas que se faz no quarto: dormir e namorar, né? Para quem está casado, enfim, ou tem alguém, algum companheiro, uma companheira. Então tem gente que leva a TV para o quarto, que assiste essas notícias com os índices da doença, filmes de terror agitados no quarto. Isso não é bom. Comer no quarto, ficar discutindo DR no quarto, né? Quando a gente repete muito um padrão de comportamento em algum lugar, esse padrão fica um imprint, ele fica na nossa neurologia. Então a Márcia está dando a dica das cores e eu estou dando a dica de comportamento no quarto. Quarto é para dormir e para namorar. Outras coisas você faz em outros ambientes, né? Porque imagina assim, dá um exemplo, né? Isso, a gente estuda muito isso na PNL, na ciência do comportamento. Você sempre que vai para o quarto, você tem uma discussão com o seu companheiro, com o seu companheiro, você briga. Aí no dia seguinte você briga de novo, mesmo que fizer as pazes depois. Aí depois você briga de novo. O que acontece? Toda hora que você vai para o quarto, né, aquela rede neural, aquela rede de comportamento da briga, da discussão, ela é um gatilho. O teu quarto se transforma num gatilho. Então você chega no quarto, você já se sente alguma coisa de estranho. Mesmo que não aconteceu nada ruim, você já tem esse hábito, esse padrão, e o ambiente se torna essa âncora para desencadear uma briga. Né? Então você fala, nossa, mas será que isso é assim? Não experimentem desse jeito. Mas é verdade, todo estímulo repetitivo que você faz em algum lugar, aquilo gera um comportamento, gera um hábito, que é um padrão repetitivo, que tem gatilho e comportamento a seguir. Né? Então, no quarto, não briguem, principalmente, vou discutir, vai para a sala, conversa baixinho, se tem filho e tudo mais, mas não fiquem brigando no quarto, não fiquem comendo ou vendo TV no quarto. Tá? Isso é uma dica mesmo de comportamento. Pode continuar, desculpa interromper, mas eu achei importante falar essa dica agora. Achei ótimo, vou precisar mudar uns lugares aí de cá, estava aqui pensando. Bom, vamos lá. Sala, eu já acho que é um ambiente que a gente pode usar um pouco mais. Porque a sala é um espaço de convivência, é o espaço social, né, da casa. Você recebe pessoas, você
confraterniza. O quarto é privado, né? Tanto que a gente tem área íntima, área social, quando a gente divide um projeto. Então, vamos fazer a área social. A área social é sala, lavabo, às vezes cozinha, porque hoje em dia muitas cozinhas se integram à sala, então é uma área de convívio, porque as pessoas hoje gostam de cozinhar para receber e tal. E área íntima, quartos, banheiros e tal. Então, na área social, em geral, eu acho que a gente pode usar um pouco mais. É ali que todas aqueles gostos, às vezes uma coisa mais exótica que a pessoa curta, a família queira, é ali que a gente pode jogar. A gente não deve usar muito em ambientes de descanso e de refazimento de energia. Ali eu acho que a gente deve trazer muita tranquilidade. E na sala, sim. Então, às vezes, uma cor mais ousada, sempre tentando pensar que tudo que a gente fizer, a gente, enquanto profissional, projetando para o cliente, a gente deve pensar que a gente cansa, a gente muda. As pessoas mudam. Hoje, não é que nem antigamente, né? Que as pessoas ficavam, sei lá, 20 anos do mesmo jeito. As pessoas querem mudança, né? O mundo está muito rápido, a gente tem muita informação, muito acesso às coisas, e daqui a pouco a gente quer experimentar outra coisa nova. Então, isso se aplica também hoje em dia para uma casa, para uma reforma. Então, vamos ousar em coisas e de forma que a gente possa facilmente, ou com um menor custo lá na frente, mudar. Então, às vezes, eu quero ousar. Então, põe um papel de parede. O papel de parede tem um custo baixo. Que amanhã você enjoou dele, você queria algo ousado, você arranca, você troca uma pintura, a cor de uma parede. É um detalhe que faz a diferença, né? Que sobressalta, faz a diferença, né? mas que pode facilmente ser trocado. Por exemplo, você pega um sofá, que é um item caro, na hora de você decorar um ambiente, você vai comprar um sofá de couro maravilhoso, aí você pega e escolhe um vermelho. Porque eu amo a ousadia do vermelho, mas, pô, não põe no sofá. O sofá é caro. Para você trocar esse sofá, você vai investir um monte. Então, vamos botar almofadas. Almofadas vermelhas, a gente faz ali uma bagunça. Enjoou amanhã, você troca essas capas de almofada, aí você investe muito menos, perde menos dinheiro. Eu penso sempre assim, esse lado do investimento. Né? E investimento mesmo, porque hoje não está fácil para ninguém, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência e a gente, enquanto profissional contratado, tem essa obrigação de tentar conduzir aí esse investimento da melhor forma, né? Eu acho tem que olhar para o que os clientes nem sabem que eles precisam olhar, né? Isso, e o que eu quero para mim, né? O que eu gostaria que fizessem para mim, eu tento fazer para os outros, ou seja, não ter excessos no sentido de... Pode ser de uma forma que a gente não gere... Porque às vezes as pessoas têm sonhos, a gente tem que conhecer o perfil dessa pessoa com quem a gente está trabalhando para não levar frustrações para ela. Porque às vezes ela sonha com algo que ela não pode ter, financeiramente falando. Então eu não posso chegar para ela e oferecer e ficar tentando ela e falar, isso aqui é maravilhoso, mas você não pode ter. Eu nem mostro, eu vou achar algo que ela possa ter e que ela goste, sabe? Eu acho que é mais humano da minha parte fazer isso com o cliente. É um olhar bem integral, né? Um olhar que leva em conta a totalidade dessa pessoa, a vida dela, as condições dela, não é? As possibilidades. É bem interessante isso mesmo. Eu trabalho muito assim, porque eu já atendi pessoas de vários níveis, sabe, assim, sociais. Pessoas humildes que não sabiam nem como arrumar uma cozinha, por exemplo. Eu fui lá e ajudei. Orçamento enxuto pra caramba, então eu procurei tudo o mais enxuto possível, mas eu lembro, foi uma das minhas primeiras clientes, uma senhora, e ela falou que ela gostava muito de cor, e eu fiz a cozinha dela. Então eu fiz tudo básico, branquinho, neutro, com materiais os mais baratos possíveis, mas a gente fez uma faixa com revestimento, todo um patchwork, todo estampado. Ela ficou tão feliz com aquela faixa, foi um investimento ali. Eu falei, achei algo que pudesse, né, não ter um custo extremamente alto para ela, e ela amou. Eu senti a alegria dela quando ela viu aquilo pronto. Então eu ajudei, eu consegui atender o objetivo dela sem frustrá-la, né? Falar, para ter uma cozinha maravilhosa você precisa comprar o revestimento tal. Que nada, a gente tem de A a Z, sabe? A gente tem uma cadeira de 100 a uma cadeira de 3 mil reais. Então que sou a técnica no assunto, tenho que saber o que eu coloco para ajudar esse cliente, né? Para ajudar essa pessoa. Eu estou tentando achar aqui uma pergunta da Paloma, que ela falou sobre adequação do ambiente para os idosos. Está aqui. Se você puder falar sobre essa adequação de espaço na casa dos nossos pais idosos, por exemplo, sem tirar a identidade deles, mas trazendo esse ambiente salubre.
Quer dizer, dando uma condição de ambiente, inclusive de segurança, né, que os idosos precisam. Que a gente sabe, queda de idoso pode ter um risco de ter uma fratura de fêmur, é uma recuperação muito difícil, com grande risco, né? Como fazer isso para adequar esse ambiente para o idoso? Então, hoje em dia, as grandes mostras de decoração, a Casa Cor São Paulo é uma que todo ano costuma ter um ambiente projetado para idoso, sabe? Para as pessoas poderem ver as necessidades especiais e diferenciadas que ele tem e poderem aplicar isso, né? Entender que isso é necessário para suas casas. Uma coisa muito importante é a escolha do piso. O tipo de material que você vai colocar nesse piso para que ele não escorregue. Seja Desde aderente, o né? quarto, por exemplo, os pisos, os porcelanatos polidos, que são os brilhantes, são totalmente contraindicados porque eles escorregam. Se tiver uma gota de água ali, caiu alguma coisa, aquilo vira um tapete. Então, a gente tem que saber escolher materiais um pouco mais ásperos para que tenha essa aderência. A adequação do banheiro com as barras de apoio, tanto na bacia sanitária, dentro do box. O tipo de textura de material, por exemplo, existem algumas texturas de parede que machucam, elas são ásperas, então não escolher coisas que possam, porque a pele já é mais sensível. A altura das coisas, de repente, ter que adaptar, porque às vezes o idoso começa a se curvar, ele já fica com mais dificuldade de movimentação, né? Cada caso é um caso, tem que ver a saúde dessa pessoa, como é que tá, né? E porque tem gente que, graças a Deus, tem uma idade avançada com muita saúde, com muita energia, mas tem gente que É o não ideal, acaba... né? A gente precisa justamente nos planejarmos para a aposentadoria, não só em termos financeiros, mas em termos de saúde também. Até para poder curtir, né, essa aposentadoria bem, né? Sem doença, com saúde. Isso é fundamental mesmo. Aqui, ó, tem uma pergunta que a Eliane está falando. O acúmulo de coisas me estressa, mas sou apegada a vários bibelôs de mais de 30 anos. E aí, qual é a sua orientação? Eliane, assim, eu vou até citar, Eliana, perdão. Eu vou até citar o Feng Shui, né? O Feng Shui também é algo que a gente... tem uma fala do Feng Shui ali acima, não sei se você viu. Não vi porque que não rola pra mim, Beto. Não aparece? Não, eu tenho que ficar com o dedo, cromoterapia e Feng Shui. Então, o Feng Shui é algo que eu não sei a fundo, mas já participei de algumas palestras. Feng Shui, não é Feng Shui, é verdade. Eu participei já de algumas palestras dele aplicado à minha área, né? Porque ele é aplicado a várias coisas, né? Uma das coisas que ele fala é a questão da energia da casa. Então, a gente deve evitar acúmulos, né? A gente deve estar sempre limpando os armários, tirando fora aquilo que não serve, que não usa mais. Esse apego, eu entendo, porque tem algumas coisas que também são difíceis para mim se perguntar. Aqui em casa são caixas, que eu sou fissurada por caixas duras e tal. Eu guardo tudo que eu ganho. Às vezes eu gosto mais da caixa que do presente. E eu acabo guardando porque eu gosto de guardar coisas em caixas. Então, eu guardo porque um dia eu vou precisar dessa caixa. Mas, se você tem bibelôs que você se apega... Posso te dar uma sugestão que é muito fácil e que eu tenho certeza que vai te deixar muito feliz. Acha um cantinho em alguma estante sua, em algum aparador seu e exponha todos. Porque eles vão te trazer boas emoções cada vez que você olhar para eles. Não adianta você ter esses bibelôs e eles estarem numa caixa. Para um dia de saudade, você ir lá, tirar isso e olhar. Então, sabe assim, valoriza, torna eles um ponto focal para suas visitas chegarem. Olha o papo que você vai ter com elas vão começar a olhar, você vai explicar. Eu lembro que eu ganhei das nossas vós, Beto, eu fiquei com uns bibelozinhos que a nona tinha de cozinha, e estão na minha cozinha, sempre que eu olho eu lembro dela, então isso é gostoso. Eu acho que é o tipo de coisa legal que a gente pode fazer. É uma âncora emocional, né? Um objeto que traz uma lembrança, né? Eu fiz uma mostra, uma Santos Arquidecor, foi uma das primeiras que eu fiz, acho que é a segunda, talvez, ou terceira no máximo. Faz 10 anos que eu estou atuando nessa área. E eu fiz o quarto do hobby da dona de casa. Esse era o nome do meu quarto. Ela tinha um hobby. Qual era o hobby dela? Colecionar xícaras. Então eu fiz uma grande estante, eu fiz o projeto de uma estante enorme. A parte central dela era nichos. Eu coloquei mais de 90 xícaras. Eu tive a parceria de uma loja de xícaras, na verdade, objetos de decoração, e ela queria expor os produtos dela. Eu falei para ela, eu preciso de 100 xícaras. E ela me mandou das mais estampadas diferentes possível, mas eu fiquei apaixonada. Depois, se eu puder, Beto, eu mando para você coloca para o pessoal ver
estante. O essas pessoal, fotos. o pessoal pode curtir, até a Paloma está perguntando, para passar a sua página. Márcia Debski Designer, né? Lá Isso, deve ter o Márcia Debski site Design. também, o pessoal curte, entra na página dela e põe lá essas fotos, tudo, aí o pessoal já entra, já conhece o teu trabalho, Isso. né? E assim, foi isso que tem tudo a ver com o que a Eliana estava perguntando. Então, o objeto de desejo dessa minha cliente fictícia, porque eu criei esse personagem para criar um projeto para ele, ela era apaixonada por xícaras. Ela tinha uma coleção de xícaras. E para que elas iam ficar dentro do armário empoeirando? Ela valorizou com aquela estante. E, nossa, eu fiquei doida. E no final da mostra, as pessoas compraram, eu vendi todas. Todas as xícaras foram vendidas, porque elas ficavam tão bonitas e tão valorizadas, e no final eles sempre põem para vender as coisas. Eu lembro que eu fiquei com 6 para ficar aqui para minha casa, que eu já olhava e falava, espero que não venda essa, porque eu me apaixonei por 6 ali, e o resto foi tudo, eu não devolvi nada para a loja. Foi incrível esse trabalho, foi bem legal. Ideia bacana. O Rafa está perguntando aqui, o que você acha da nova profissão que surgiu recentemente? Personal Organizer, se complementa ou não o seu trabalho? Muito. E vou falar, Rafa, eu sempre falo para todo mundo, eu adoro arrumação. E se eu não fosse designer, talvez eu fosse uma personal organizer, porque faxina é comigo mesmo, eu adoro. Tem tudo a ver, né? É um complemento realmente, porque de nada adianta ter um armário todo projetado porque eu já tive um caso de um casal que eles contaram para mim quantas bolsas, quantas botas, quanto salto alto que ela tinha, quantos ternos ele tinha, camisas, e eu consegui fazer a divisão interna dos armários para eles, junto com a loja para que eles tinham coubesse. Quando eu terminei, quando eu entreguei o apartamento, ela contratou uma personal organizer para botar ordem naquelas coisas lá dentro. A forma de guardar, a forma de dobrar, para caber tudo aquilo. Então, foi um trabalho meu com a personal, ficou perfeito. Foi complementar mesmo. Muito legal. A Célia está falando assim, tem tapete para idoso? Eu adoro e não posso ter porque tenho a minha mãe com 95 anos. Existe algum tipo de tapete de segurança? Então, na verdade, os tapetes, o risco dos tapetes é quando eles são altos, o pelo é alto, são aqueles, sabe, porque pode enganchar o pé e tal. Então, pode ter um tapete, mas ele tem que ser muito sequinho. Hoje existem tapetes de tecido, então ele é mínimo, ele é muito seco. Claro que tem que se preocupar com a questão da parte inferior dele, que você tem que colocar os antiderrapantes se ele não tiver, para minimizar o risco aí dele escorregar. Mas existem tapetes bem chatinhos mesmo, bem fininhos, que você pode estar colocando. O problema Eu acho bem perigoso, né? Quando o tapete, se ele der uma dobrada e ele marcar, e aquele mínimo, a gente já é o suficiente para tropeçar. Por isso esse cuidado, né? Realmente eu acho muito perigoso. O idoso, ele muitas vezes anda à noite, né? Porque pode ter, sei lá, incontinência urinária, levantar à noite e não enxergar direito onde está andando, é um risco. A gente tem que, o máximo possível, evitar. Porque o idoso que tem uma fratura de fêmur, existe uma porcentagem muito grande de alguns que não conseguem se recuperar, até mesmo morrem depois de alguns meses. Então a gente tem que realmente cuidar da saúde desse ambiente para que o idoso não se acidente, tá? Então, muito cuidado, muito mesmo. É desaconselhável o tapete quando a pessoa tem alguma limitação. É desaconselhável, mas o que eu quero dizer existem os bem fininhos. Só que esse cuidado, esse olhar, dobrou, tá com a ponta virada, isso é fundamental. Às vezes a gente compra aquelas passadeiras básicas para deixar no pé ali da bancada da pia da cozinha, com o tempo ela vira, a gente mesmo tropeça, quase cai. Então, assim, sim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado realmente. Porque até o idoso também a massa muscular, massa muscular tem sarcopenia, perde massa muscular, o equilíbrio fica prejudicado. Então o idoso sempre tem uma tendência maior à queda, né? Desculpa, então isso é algo que a gente tem que olhar. A Ângela está falando aqui, ó, tem a ver com o que você disse, tem uma coleção de vovôs e vovós. Não consigo guardar, estão expostos na minha estante. Exatamente, isso aí que a Márcia falou, né? E a Marlene, o problema é limpar e tirar o pó de tudo. Isso é verdade. É verdade, mas assim, tudo tem o ônus e o bônus, né? A gente tem que limpar. No dia da faxina, quando a gente tem os filhos pequenos, eu lembro disso. Meu filho fazia Lego e queria deixar tudo exposto. E para limpar Lego, gente, a escova de dente ali, porque, né? Então, fazia parte. Uma vez por mês era faxina no Lego. Tem que ser. Com certeza. Olha, o pessoal que entrou,
curte lá na página da Márcia Debski Designer no Instagram. Aí depois você coloca lá o endereço do site, também para o pessoal dar uma olhada nos seus trabalhos, né? No meu Instagram tem bastante coisa. Tem bastante coisa já, né? Então, legal, o pessoal está entrando, a Idete entrou, a Débora entrou, tem bastante gente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Eliana está falando que é verdade, né? Que você ter esses objetos, realmente ela trazem memórias maravilhosas. Eu tenho um esquilinho que veio da Alemanha, é uma graça. Isso então, aí é fundamental. Né? Tem que expor, tem que estar ali. Ainda mais agora, a gente está preso em casa. Vamos olhar agora ao redor, né? Fazer uma lista do que não está legal. Às vezes é um ambiente que realmente não está funcional e não está bonito. Às vezes a gente guarda enxoval, a gente guarda roupa de cama, a gente guarda colcha. Esse edredom só vou usar quando... Vamos usar, vamos aproveitar, deixar bonito. Às vezes uma pequena pintura, uma troca de um detalhe ou outro já faz total diferença e é tão gostoso. Gente, quando a gente vai visitar alguém, você entra numa casa que você acha legal, né? Dá uma sensação, ai que lindo, ai que gostoso. É isso, a gente tem que sentir isso na nossa própria casa, não só no outro, né? Não só fora, né? E nesse momento, Márcia? Nesse momento aí de crise, que a gente está lidando com uma questão de saúde, você tem alguma dica, alguma orientação para a gente fazer na casa? Sei lá, de repente algum detalhe de cor? Você tem algum estudo em relação à saúde, cor, ou algum detalhe? O que você recomenda para as pessoas nesse momento que de repente a gente vai ficar mais aí um mês, sei lá, em isolamento social, talvez 2? Que dicas que você dá bem práticas para o pessoal aproveitar aqui agora na live? Então, a gente tá difícil, né, reformar agora, né, achar gente, achar loja para comprar material, né, Beto? Tá difícil, mas eu acho que agora é o momento de dar uma esperada, assim, uma sossegada, acho que realmente fazer uma relação daquilo que não tá legal para uma posterior ideia de repente, uma reforma e tal. Não, mas uma coisa prática, assim, nesse momento, não de reforma, prática mas assim, agora, uma dica de mudar alguma coisa. Então, tirar o que é velho. Às vezes a gente tem coisa quebrada, coisa que não serve mais, livro rasgado, revista amassada, sabe? Tirar tudo isso, esses pontos focais que lembram a gente uma bagunça, uma sensação de coisa velha, de sujeira, tirar isso tudo, encaixotar isso tudo para jogar fora e tirar do armário aquilo que é lindo, que todo mundo tem. Eu ainda tenho presente de casamento. Eu ainda tenho presente de casamento no meu armário. Então, assim, você casou outro dia, né? Faz pouco tempo que você casou, né? Só 30, né? Então, é isso, é tirar do armário, trocar. Às vezes você tá lá usando aquela travessa horrorosa no seu almoço, porque tá lá, mas você tem uma guardada dentro do seu armário. Troca. Isso já vai dar uma sensação gostosa quando você pudesse colocar sua mesa. A gente tá aqui todo dia almoçando, lanchando, todo mundo junto. Faz uma mesa bonita, usa um jogo americano gostoso, dobra o guardanapo de um jeito diferente, põe um copo bonito. Eu acho que esses pequenos prazeres que a gente vai ter que ir se dando e descobrindo dentro da própria casa vão fazer com que fique mais leve passar por tudo isso que não tá fácil, né? Então, a reforma agora seria desses pequenos detalhes. Às vezes tem uma cortina que tá suja. Pô, é a hora de tirar para lavar. A gente tá em casa mesmo. Tira, põe de molho, ela vai voltar toda limpinha. Essa é a hora. Infelizmente ou felizmente, como você falou, né? A gente tem que sair renovado disso tudo. Essas pequenas transformações vão mostrar pra gente por que eu não lavava minha cortina, não lavei tanto tempo. Olha só como ficou mais gostoso, mais agradável. Ou tira de uma vez, tá rasgada. É hora de tirar. Não dá mais. Então, vou ficar sem agora por um tempo, né? Eu tô trabalhando em casa, tô de home office. Eu achei incrível, mas ontem uma pessoa me chamou para projeto. Ou seja, a pessoa tá aflita de estar presa e ela falou, se eu não posso fazer, alguém vai ter que fazer para mim. Olha que incrível. Me chamou, vamos ter uma reunião ainda hoje, após aqui a nossa live. Ela já me mandou planta pra gente conversar sobre o projeto. As pessoas sentem, acho que o fato de estar em casa tá fazendo com que as pessoas queiram arrumar. Estão olhando para casa, né? Elas estão olhando para cá, estão em casa há mais tempo, né? Agora que eu vou ver o que eu preciso, o que eu posso mudar. Então, talvez, como você falou, às vezes não é o melhor momento, mas para algumas pessoas é o momento ideal, né? Cada um que vai sentir, né? Você sabe que tem um ramo novo que está sendo muito divulgado, ele é novo no Brasil, eu diria, me parece que tem já uns 10 a 15 anos, que é a neuroarquitetura, né?
A neuroarquitetura, ela está trabalhando como o ambiente físico impacta no cérebro das pessoas. Ah, maravilhoso. Então, tem neuromarketing, tem tantas ciências hoje olhando para a parte neuro, que é para entender né, como é que funciona e como impactar isso. E às vezes até como manipular, que a gente tem que ter cuidado. Né? Também, é verdade. Mas assim, os 5 sentidos têm que ser explorados nos ambientes. Não é só visão. Voltamos lá para o começo da nossa conversa, né? Não é só estar bonito visualmente. Ele tem que estar cheiroso, ele tem que ter um tato gostoso. Você toca numa parede áspera, aquilo não é legal. Então, escolher texturas para compor tudo aquilo. Então, isso tudo a neurociência vem trazendo. A neuroarquitetura, ela começou muito focada em ambientes corporativos. Porque as pessoas passam a maior parte do seu tempo trabalhando, né? Antes fora, por enquanto, agora não. Mas isso tudo, a luz que você escolhe para colocar no seu ambiente, ela pode baixar seu rendimento de trabalho enormemente, o tom da luz que você coloca. Então, a gente tem estudado, eu estou começando a estudar aí mais a fundo, eu tenho uma amiga que mexe muito com isso, trabalha muito com isso, e eu estou aprendendo bastante coisa. E a gente aplica isso em projeto. A natureza tem que estar dentro de casa, de alguma forma, Sim. mesmo que eu more num apartamento. Eu tenho que ter uma planta, uma que seja natural. Ou eu tenho que ter o tom da natureza dentro da minha casa, sabe? O toque de coisas naturais. A natureza refaz muito, refaz demais. É verdade. Então é isso. Olha, assim. Dicas maravilhosas, muito legais, né? Nesse momento aí que a gente está passando, essas dificuldades, nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa, dica da Márcia, aproveitem as coisas que vocês têm guardadas, não guarde para depois, use agora. Então, tudo que você tem lá guardado, eu vou usar numa ocasião especial. Gente, agora é a ocasião especial. Agora que a gente está aqui junto, agora que a gente está olhando para um momento de risco de saúde, de risco de vida, de risco de tudo. A gente não vai ficar olhando para isso somente. A gente vai aproveitar o lado bom dessa crise para crescer, para ter as coisas novas, para ter uma postura nova, para refazer a nossa energia, a nossa mentalidade, as nossas emoções, as nossas conexões. Eu acho isso fantástico. É olhar para esse momento que está aí, ser realista e aproveitar todas as possibilidades positivas que esse momento está trazendo para nós, todo o aprendizado que ele está trazendo para nós, né? E aí a gente pôde ter todas essas dicas aqui, a Simone falando aqui, olha, trocar os móveis de lugar, mudar a disposição, ajuda nesse período, dá uma sensação de novo. O que você acha? Dá uma sensação de novo, sim, só você tem que tem gente que não tem essa noção espacial legal, e aí ela vai se atrapalhar, mas tem pessoas que têm essa noção espacial bem bacana, é experimentação. Então vira de lado, vê se funciona, anda para ver se não vai bater. Tem que estar gostoso, fluido, mas é uma experimentação legal. Uma outra coisa que eu posso dar como dica para essa questão quem foi Simone, né? Para mudar os móveis de lugar, se você tiver fita crepe, pega as medidas dos seus móveis e marca no chão com fita crepe antes de virar. Então encosta tudo, marca e sente, circula em volta, circula ao redor, ficou legal? Então, é isso aí. Existem algumas medidas mínimas que se devem respeitar. É uma questão mais técnica, mas existem. Então, você não pode apertar, por exemplo, o sofá. O principal está aqui e tem a poltrona aqui do lado. Vocês estão conseguindo ver minha mão aqui? A poltrona aqui do lado, né? Ela não pode estar para dentro do sofá para que as pernas não se batam. Ela tem que estar no final. O final de um, o final do outro. Algumas coisas que a gente tem que respeitar. Mas dá para tentar, eu acho que tentativa e erro é o caminho do aprendizado, né? Vale a pena essa tentativa sim. Muito legal. A Paloma está aqui perguntando, Debs, fala um pouco sobre esse reflexo da bagunça da casa associada à bagunça da mente. Tem relação? Tem sim, tem relação. Nosso ambiente externo, onde a gente vive, onde a gente trabalha, é um reflexo do nosso interior também, né? Então, se a gente está num momento muito conturbado, muito agitado, normalmente nosso ambiente externo vai refletir isso. A gente vai estar com as coisas um pouco bagunçadas, as coisas talvez não estejam no lugar. Por quê? Porque as nossas atitudes vão seguir o nosso padrão mental. Então, você muitas vezes você entra num lugar e você sente isso, né? Nossa,
eu senti bem nesse lugar, ou não me senti bem aqui, alguma coisa está estranha. Assim como quando a gente vê uma pessoa, né, fala, nossa, fui com a cara dessa pessoa. O pessoal fala, o santo bateu, né? Não cruzou, o santo cruzou. Então, na verdade, é questão da intuição, da percepção, que tem a ver com a parte que a gente falou ontem da coerência cardíaca, a gente treinou a meditação, né? E por falar nisso, perguntaram lá em cima se a live da meditação já está no canal do YouTube. Não está, tem umas 2 ou 3. Eu trabalhei esses dias muito, eu não consegui ainda fazer o upload das últimas, acho que 2 ou 3 lives para o canal do YouTube, tá? Então eu vou fazer nesse fim de semana, eu vou tentar atualizar todas. Um outro aviso, amanhã seria a live com a Luísa Vono, que é aquela influencer que fala de relacionamentos. Ela me mandou uma mensagem de madrugada, eu estava no plantão, e ela falou assim, Roberta, eu não estou bem, eu acho que eu estou ficando gripada, espero que não seja, mas eu não estou me sentindo bem, eu estou cancelando meus compromissos. Então aviso, amanhã nós não vamos ter a live da Luísa, espero que mais para frente que ela se recupere bem, estou atento aí para ver como é que ela está, né, ver o que eu posso ajudar. Ela é de Brasília, ela mora lá em Brasília, né? A gente ia fazer a live amanhã e não vamos, então só para avisar. E amanhã eu aviso qual que vai ser a live, ou se eu mesmo só que vou estar passando algumas dicas. E estamos chegando no final, olha, tem mais 3 minutos, o Instagram vai cortar essa live de 1 hora. Márcia, dá suas últimas considerações, eu vou fazer uma meditaçãozinha no final só para o pessoal relaxar, então se despede, a gente agradece muito, joguem todos os seus corações aí para a Márcia, porque ela trouxe muitas ideias, muitas dicas, muito esclarecimento, eu gostei mesmo demais, o pessoal está elogiando aqui. Márcia, dá o seu recado final para a gente poder ficar e acessem a página dela e curtam os projetos dela. Eu só quero agradecer, eu só tenho a agradecer. Essa troca está sendo rica para mim também, ver as pessoas se interessando pelo assunto, poder desmistificar um pouco o papel do designer, que é algo que às vezes as pessoas falam, isso não é para mim, é inacessível. É acessível para todo mundo, sim, traz qualidade de vida, sim, e eu amo o que eu faço, então eu não trabalho, eu me divirto com tudo que eu faço, com todos os projetos, com todas as casas que eu quebro, e eu só tenho a agradecer. Obrigada, Beto, obrigada a todo mundo que está aí, que assistiu, muito obrigada mesmo. Legal, muito obrigado, Má. Fica aí, quem sabe, né? A gente vai ter tanto tempo ainda talvez de isolamento, você vem outras vezes para dar outras dicas para nós. Muita gratidão. Vamos fazer o encerramento final, alguns minutinhos. Um beijo, Má. A gente vai se ver aí. Né? Tá bom? Beijo. Um beijão. Saudades. E saudades, A gente está se falando mais por telefone do que se vendo, né? Nesse momento. Mas é assim, a gente tem que passar por isso, tá? Um beijão. Gente, vamos fazer a nossa meditação final aqui, tá? De encerramento. E então, o que a gente vai fazer? Deixa eu tentar aqui encerrando. Má, um beijo, Má. Muito obrigado por todas as dicas fantásticas, maravilhosas. Vamos fazer somente um relaxamento com uma técnica diferente hoje de meditação, ok? Amanhã vamos estar de volta. Eu vou encerrando com a meditação. Vou pedir para vocês ficarem numa postura relaxada, numa postura tranquila, com a coluna reta, não rígida, relaxada e reta. Tá? Os pés no chão descruzados, as mãos... Eu vou pedir para vocês pegarem as 2 mãos e colocarem aqui na altura do coração. E quando vocês respirarem, inspirarem e expirarem, sintam a vibração aqui na região do coração. Tá? Então hoje vai ser uma atenção, que é um foco, uma âncora, na própria respiração e no coração. E tenta sentir o coração aqui por fora e por dentro também. Quem sabe você consegue sentir os batimentos cardíacos, então foca, se quiser fechar o olho, tá? Vai seguindo somente o som da minha voz, com a mão aqui no coração, sentindo a respiração, o inspirar e o expirar. Então deixa o ar caminhar livremente, tranquilamente, não ponha nenhuma restrição. Quando ele sair, deixa o ar sair todinho. E depois, quando o ar entrar, ele penetra, entra nos pulmões, espalha pelo corpo plenamente. Inspirando e expirando com muita tranquilidade. Tá? É só prestando atenção. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo. Como eu dei a dica ontem, que vocês possam fazer esses momentos pelo menos 3 minutos, 3 vezes por dia. Como a gente está com mais tempo agora, se você puder fazer 5 a 10 minutos,
3 vezes por dia também, ok? Focando muito aqui na nossa região do coração para fazer aquele efeito da coerência cardíaca que eu mostrei ontem no aparelhinho, no biofeedback, tá? E sentindo, quanto mais a gente faz esse padrão de respiração, prestando atenção com muita suavidade, mais a gente vai sentindo essa resposta de relaxamento que o Dr. Herbert Benson descobriu. Ele fez o livro best-seller dele, A Resposta de Relaxamento. Somente focar na respiração já traz uma resposta que relaxa o corpo, que relaxa a mente e nos refaz de todos os momentos de estresse, os momentos de ansiedade. Tá? Então pratiquem, gente, pratiquem e vocês vão me dando feedback todo dia. Como é que está a prática de vocês de meditação? A gente vai treinando cada dia uma meditação um pouco diferente. Tá? E aqui nós vamos já encerrando porque o Instagram já vai dar a 1 horinha de live. Eu vou deixando aqui o meu abraço muito forte. Sintam-se abraçados à distância. Olha lá, tá vendo? Contagem regressiva, 26, 25. Sintam-se abraçadas. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, domingo, 3h30. Domingo, feriado, qualquer dia nós estaremos juntos e continuaremos aqui. Por quê? Porque isso vai passar também, isso também vai passar. Nós vamos passar por isso juntos, ok? Um beijo e até.